Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo da Palavra do Senhor, um texto que não é muito conhecido. E nós vamos então explicar dentro do contexto histórico, mas nós vamos contextualizá-lo. Nós vamos trazê-lo para os nossos dias com exemplos bem práticos e que podem ajudar você a entender certos problemas que você está enfrentando, seja com você mesmo, sua mente, ou com alguém da sua família, alguém querido, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, pai, mãe, avós, enfim. Então eu peço a sua paciência, que você vá procurando entendê-lo, e se uma vez não for suficiente, assista 2 ou 3 vezes, é como uma aula. E nós vamos estar transferindo então a palavra do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando. Eu oro para que o Senhor abençoe você, a sua mente seja aberta para receber a palavra do Senhor, o entendimento, e que você possa, ao final, não só compreender a importância do tema, mas também tomar uma posição para haver a libertação na vida sua ou na vida de um ente querido. Destruindo fortalezas que destroem nossa vida e família. E as fortalezas são coisas terríveis. Destruindo fortalezas que destroem nossa vida e família. O texto está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler dos versículos 4 ao 6, que ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Essa é na nossa tradução, Almeida Corrigida Fiel. A King James Fiel, ela traduz assim o versículo 5: destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia judaica completa traduz assim, os versículos 4 e 5. Porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos todo o pensamento cativo e o tornamos obediente ao Messias. A Almeida Revista Atualizada traduz assim, que é uma das mais populares do Brasil: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Somente por esses versículos a gente aprende 6 verdades. Primeiro, que os sofismas e fortalezas, eles infectam a fé de uma pessoa e pode contaminar toda a congregação. Segundo, eles levam as pessoas a viverem em desobediência a Cristo na base do não tem nada a ver. Terceiro, com arrogância que impedem o conhecimento de Deus, soberba que não aceita o ensino nem mesmo do texto original. Quarto, você não consegue destruir com armas humanas e psicológicas. Quinto, só armas espirituais destroem fortalezas e anulam sofismas. Sexto, destruímos fortalezas anulando seus sofismas. E esses sofismas e fortalezas, eles destroem a vida de qualquer pessoa, porque você pode ter fortalezas espirituais, mas de natureza bíblica, mas também pode ter essas do dia a dia que destroem pessoas e prendem essas pessoas nos vícios, como da bebida, das drogas, do cigarro, e a pessoa não consegue haver libertação. Destruindo e anulando, todas são traduções do mesmo verbo, ainda que esteja em conjugação diferenciada no versículo, traduzem o verbo grego kataireses, que significa destruição, demolição. Ele vem do verbo katairel, e significa tirar, né? Como no passado era como tirar da cruz um crucificado. Refutar os raciocínios sutis, né, de um oponente, um herege, alguém que tem um raciocínio muito sutil, inteligente, ainda que destrutivo. Fortalezas traduz a palavra grega okuroma. É um castelo, é uma fortaleza, um lugar seguro. É uma arquitetura militar onde se protege uma cidade, um reino ou um palácio. Também significa dos argumentos e raciocínios intelectuais pelo qual um disputador, um herege em geral, esforça-se para fortificar a sua opinião e defendê-la, mesmo diante da explicação da palavra de Deus pelos originais. A metáfora aqui
ela foi rapidamente compreendida pela Igreja dos Irmãos Coríntios, porque a cidade grega de Corinto, construída pelos romanos em 146 a.C., tinha, na época de Paulo, 250 mil habitantes, um pouquinho menor que São Carlos, por exemplo. Como a maioria das cidades antigas, ela tinha uma fortaleza no alto. No caso dela, no alto do monte Acrocorinto, com mais de 500 metros de altura. Para a gente ter uma ideia, a serra aqui de Agudos, ela tem aí 1.224 metros. Ela é quase 2,5 vezes maior do que o monte Acrocorinto, né? A nossa serra, a nossa famosa serra. Mas ela tinha um templo dedicado à deusa Afrodite, que é Vênus para os romanos, que é o principado, um dos nomes do principado Astarote, que tanto aparece no Antigo Testamento. E no Novo Testamento aparece com outro nome já. E ele traduz também a palavra logismos, grega, que foi traduzida pela Revista Atualizada como sofismas, né? As outras traduziram como argumento, como ideias, né? Imaginações. Sofismas, logismo significa pensamento de uma forma detalhada e lógica, e ela é hostil à fé cristã. Significa raciocínio enganador baseado em más intenções. Também significa sofisma, ideia falsa, argumento falso, bem calculado. Significa também, um quarto significado, a imaginação, um cálculo, um conselho contra a verdade. O quinto, que são ideias, opiniões, interpretações que te agradam mais, mas que são prejudiciais. Sexto, é uma metáfora. Sofisma, então, pode ser explicado de uma maneira mais simples. É uma mentira inteligente que parece verdade. Parece verdade, mas é mentira. E quanto mais parecida com a verdade, é mais difícil de ser anulada. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando dos falsos mestres que construíram na vida de alguns crentes coríntios fortalezas, com sofismas, né, mentiras, que distorcem a palavra de Deus e levavam essas pessoas a uma vida de desobediência aos ensinos e autoridade do apóstolo de Jesus Cristo. Os crentes são curiosos por novidades, mas normalmente são ignorantes da palavra, e os falsos mestres se aproveitam disso. Como resultado, os crentes aqui estavam vivendo fora da palavra de Deus, dentro da congregação e não obedecendo ao apóstolo Paulo. Então, através disso, ele trouxe à luz o conhecimento de fortalezas, mas nós não vamos ficar apenas no âmbito religioso. Eu vou colocar fortalezas no sentido pessoal do seu dia a dia, uma coisa bem para agora. Aqui ela aconteceu num geral, de uma forma específica, melhor dizendo, mas eu vou generalizar e mostrar para vocês. Mas eu quero que você diga assim, para você compreender. Eu sou uma alma, eu tenho um espírito e moro num corpo. Eu sou uma alma, eu tenho um espírito e moro num corpo. Muitos dos nossos problemas nascem das nossas vontades. Eu quero. Até onde a sua vontade é o melhor para você? Quando Jesus criou o homem, não o criou para viver por sentimentos racionais, emocionais ou por necessidades. Não. Jesus respondeu ao diabo dizendo assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O raciocínio, que é a inteligência, ele é limitado. O sentimento e as emoções, eles são limitados. As necessidades são limitadas. Mas como viver assim? O nosso Deus está acima de tudo isso. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Em João 10:10. O que ele veio roubar, matar e destruir? A gente pensa apenas nas coisas materiais, mas não é bem assim, meus queridos. Ele veio tirar a identidade, o propósito e o destino, ou alvo. A identidade, João 1:12. Se você é salvo em Cristo Jesus, ele veio roubar a identidade de filho de Deus, porque você é um filho de Deus. O propósito, Marcos 9:35. É servir ao Senhor e servir aos irmãos, ele vai roubar, matar e destruir esse propósito. O destino, o alvo, é ser semelhante a Jesus, conforme Romanos 8:29. E aí, tudo isso, então ele veio para matar, roubar e destruir o quê? A sua identidade, o seu propósito e o seu destino. E nunca nós vimos uma geração tão sem identidade como essa. A igreja, de uma forma geral, ela perdeu e está perdendo a sua identidade. Não vamos dizer na totalidade, porque Deus tem feito uma obra maravilhosa através do discipulado e a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Repitam comigo. Identidade, propósito e destino. Identidade, propósito e destino. Desde o dia em que você nasceu de novo, quando você recebeu Cristo como Senhor da sua vida,
Até Cristo ser formado em você, se trava uma batalha dimensional. É de dimensão. Dimensão. Que é a capacidade de cumprir um propósito, a altura, a largura, comprimento, a profundidade de tempo. A dimensão racional você controla. Por exemplo, se eu digo ali tem um pitbull, eu evito, eu consigo controlar. A dimensão emocional nem sempre você controla, como a ansiedade, a depressão, o estresse, a tristeza, o desânimo. E a dimensão da eternidade, obedecer à vontade do Pai, conforme João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34 e 5, 19. Eu dou um exemplo. Se alguém emagrecer e não ficar 2 anos naquele peso que alcançou, a gordura volta, porque as células adiposas têm memórias, que é chamada de memória metabólica. Se uma pessoa foi obesa por mais de 10 anos e iniciou uma dieta, uma academia, o corpo continuará a se comportar como se fosse obeso por um bom tempo. Aqui, segundo os dados científicos, aí pelo menos 2 anos. Não é fácil um obeso perder peso. Antes da queda, qual foi a linguagem de Deus e de Adão e Eva? Foi o amor. E essa continua sendo a linguagem de Deus e que as pessoas não conseguem compreender. E as fortalezas vão criando, são construções mentais que vêm do erro, da mentira. Quem não vem por amor, vem pela dor. Isso é um sofisma, por isso ele não está na Bíblia, porque a linguagem de Deus continua sendo o amor. A pessoa faz tantas escolhas erradas, começou a colheita com as consequências, então ela se lembra do amor de Deus. Deus é amor. 1 João 4,8. O amor não tem fórmula, é uma dimensão, é da eternidade. Isso foi colocado no ser humano. As células do resto do feto, por exemplo, do resto do feto da mulher que quis fazer o aborto e assassinar seu próprio filho, continuam a proteger a mãe, por incrível que pareça. Toda verdade acaba sendo relativa, porque depende da dimensão em que a pessoa está vivendo. Um exemplo 1, para a pessoa que está na Sibéria, 50 graus abaixo de zero está muito frio, é verdade. Mas para a pessoa que está em Agudos a 37 graus, a verdade é que é calor e não frio. Um exemplo 2, para uma pessoa que vive na dimensão do espírito, na dimensão do amor, pedir perdão, perdoar e não guardar rancor, mágoa, ressentimento, misericórdia é normal, é mais comum. Mas para uma pessoa que vive na dimensão do ódio, é normal não perdoar, não pedir perdão, guardar rancor, mágoas e ressentimentos, xingamentos, palavrões, raiva, ira e etc e tal. Infelizmente, desde a queda de Adão no pecado, quebrando a comunhão com Deus, vivemos em dimensões que causam fortalezas, que em geral não são destruídas e passam de pai para filho. São fortalezas hereditárias. É preciso viver e experimentar o que o autor de Hebreus escreveu no capítulo 6, versículo 5, e provar a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. E as pessoas não estão provando os poderes do século vindouro, a que ele se refere à vida eterna. A boa palavra de Deus. Mais que libertar os cativos do diabo, das fortalezas, nossa missão é fazer discípulos de Jesus para o reino de Deus. Obedecer ao Rei, que é Jesus como Senhor. Libertação é libertar os cativos de fortalezas. Libertação é encher a casa com o Rei Jesus. Então a libertação ela não termina com a limpeza da casa, a vida da pessoa, a sua mente, mas tem que encher a casa com Jesus Cristo, que é a única forma de salvação e de preenchimento. O reino de Deus é recebido ou tomado à força. Bom, as duas coisas, né? O reino de Deus é recebido, Lucas 18:1, também é tomado à força, Mateus 11:12, e infelizmente quando se trata de fortalezas, é tomado à força. As fortalezas destroem duas coisas na vida do nascido de novo. João 1:12 diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É a identidade de filho de Deus, porque nasceu de novo. O segundo destrói a autoridade, que ela é conquistada em sua vida espiritual. Exemplo, tem pessoa que tem CNH e não sabe dirigir. Tem gente que tem autoridade e não sabe usar. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele está falando de duas dimensões. No espírito, a quarta dimensão. A carne, a vida humana, material, é a terceira dimensão. O problema no casamento começa quando o casal anda em dimensões diferentes em sua vida. A esposa, por exemplo, geral, as mulheres têm buscado mais a Deus, andam na quarta dimensão, o marido fica na terceira ainda, material. O mundo material é a terra, é a terceira dimensão, é da carne, é da vida humana. A quarta dimensão é do espírito, do amor.
A dimensão do espírito é do amor, é da vida, da eternidade. Você vive preso numa dimensão cheia de fortalezas e nem sabe disso. A preocupação, a ansiedade, o estresse, a depressão, isso são frutos de fortalezas. Toda fortaleza é sustentada por um sofisma. Logismos, né, um pensamento que tenta destruir a fé cristã. É um argumento muito bem calculado para enganar. É uma mentira inteligente que parece verdade. E quanto mais parecida com a verdade a mentira for, mais difícil de ser detectada para ser destruída. Toda fortaleza é mantida por uma mentira que parece verdade, como eu disse. O exemplo de fortaleza racional. Qual exemplo? Eu tenho tanta dívida que nunca conseguirei pagar. Isso é uma fortaleza. Eu em casa também sou uma igreja. Isso é uma fortaleza, não são pensamentos de Deus. Não precisa vir ao culto com a congregação. Isso são fortalezas. Há fortalezas emocionais, de mágoas, de música do mundo, de prazeres do mundo, de ansiedade, de depressão, de preocupação, de medo no casamento, de xingar palavrão, de reclamar sempre, bebida alcoólica, pornografia, medo de usar os dons espirituais, medo de dirigir, medo de se casar. Como, por exemplo, eu nunca vou conseguir casar e ser feliz. Esse meu dom acho que é da carne. Na dimensão do espírito, tudo isso são fortalezas. Na dimensão do amor, Adão e Eva falavam com Deus. Na dimensão do raciocínio, Eva e Adão seguem as ideias do diabo. E aí, deu no que deu. Belzebu, Zé Pilintra, Belial, demônios que criam fortalezas que prendem as pessoas na bebida alcoólica, nas drogas, no cigarro, no homossexualismo. O menino diz, eu nasci no corpo errado, sou uma mulher. É uma fortaleza. Jezabel causa fortalezas que prendem na rebelião, na desobediência, especialmente na vida das mulheres. Astarote e as pombagiras produzem fortalezas que prendem na prostituição, no adultérios, pornografia, fornicação entre solteiros, lesbianismo. A menina diz, eu nasci em corpo errado, sou um homem. Isso é uma fortaleza. Pode haver um verdadeiro arrependimento, ou para haver um verdadeiro arrependimento, você tem que destruir as fortalezas e anular os sofismas. Sofismas são mentiras. Satanás te odeia e os demônios atacam você, porque você, que nasceu de novo, que teve um novo nascimento, você vai governar, você vai reinar com Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, está escrito assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O Satanás é que queria reinar, e é você que vai reinar, eu que vou reinar, então ele nos odeia. Discutir horas com uma pessoa que tem fortaleza não resolve nada, porque a fortaleza está firmada numa mentira tão parecida com a verdade, que a pessoa acredita que seja mesmo verdade. A razão básica é que a fortaleza dá duas coisas para a pessoa que faz escrava. Primeiro, justificativa. Seus argumentos são inteligentes, mas não bíblicos, embora algumas vezes distorçam o ensino da Bíblia. Segundo, dá prazer. A pessoa não se sente prisioneira, ela se sente à vontade. O problema é que de geração em geração o diabo prende famílias em fortalezas que se tornam maldições hereditárias ou fortalezas hereditárias. Porque assim, como uma fortaleza, que é uma construção civil, serve para proteger uma região, uma jurisdição, reino ou império, uma fortaleza mental ela protege a pessoa para não ser liberta pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus. Qual a finalidade de uma fortaleza? A fortaleza é um local de defesa de algo. A fortaleza prende a mente de uma pessoa, ela faz escrava. A resposta para tudo isso, toda fortaleza mental e demoníaca tem por finalidade isolar a pessoa, fazê-la ficar sempre sozinha, fugir de ajuda, fugir da comunhão dos irmãos, das pessoas, pelo menos das pessoas que querem libertação. Ela vai ter sempre a vontade de estar com pessoas escravas também. Para destruir uma fortaleza tem que anular, retirar o sofisma. No final a gente fala sobre isso. Resumindo, uma fortaleza vai te afastar do verdadeiro evangelho do reino de Deus. A pessoa vai se afastar do discipulado, da congregação. Ela vai estar se isolando. Será uma árvore que não vai dar frutos no reino de Deus. O sofisma, como eu já falei aqui várias vezes, é uma mentira inteligente que parece verdade, muito mesmo. Se for heresia, vai confundir as pessoas que dependem da sabedoria dos outros, né, que vivem na base da internet, desses novos mestres que estão surgindo aí à torta direita com seus interesses escusos. Se for uma fortaleza mental, ela vai soar como uma verdade para a pessoa. Vamos dar mais exemplos. Alguns eu vou aqui estar comentando. Nem todos, porque senão o vídeo fica imenso.
Então vamos lá. Pau que nasce torto, morre torto. Não, gente. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você se converter ao Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente nascer de novo, o que era torto vai ficar correto. De Jesus endireita. Segundo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Efésios 4:11, 12, 15. É por isso que as pessoas não ajudam. Não é verdade isso. Isso é uma grande fortaleza. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus deu homens com ministérios para edificar os santos e ensiná-los a viver em amor e a crescer em tudo, e isso envolve o casamento. Ninguém cresce na igreja com o casamento em pé de guerra, quase se divorciando. Os pastores e mestres têm a função de ensinar e cuidar do rebanho de Deus. E está aqui um pastor que há 38 anos trabalha, não metendo a colher, mas o bisturi, e fazendo verdadeiras cirurgias na graça de Deus para restaurar casamentos, e graças a Deus a grande maioria a gente tem conseguido. Porque isso depende muito do casal que desejar, né? Você não consegue ajudar uma pessoa que não quer. Mais duas fortalezas. Eu em casa sou igreja, não preciso me congregar. A quarta, eu e você somos a igreja. Isso tudo são fortalezas, são mentiras. A igreja é um mistério, Efésios 5:32. A igreja é o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Eu e você somos membros do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27. A igreja são os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, até a volta de Jesus. Hebreus 11, 39 e 40 e 12, do 22 ao 24. Uma quinta fortaleza, eu não preciso de oração. Bom, o autor de Hebreus pediu oração para as igrejas, capítulo 13, versículo 18. O apóstolo Paulo pediu à igreja dos Tessalonicenses que orassem por ele, por Silvano e Timóteo, 1 Tessalonicenses 1, 5, 25. O apóstolo Paulo novamente pede à igreja dos Tessalonicenses que orassem por ele, Silvano e Timóteo, 2 Tessalonicenses 1, 3, 1, 2. Jesus pediu aos 11 apóstolos que orassem com ele, Mateus 26, 40. O apóstolo Paulo pediu à igreja dos irmãos de Efésios, capítulo 6, versículo 19, que orassem por ele. Então, assim, você é melhor do que Jesus, do que o apóstolo Paulo, do que o autor de Hebreus, porque todos eles pediram oração. Capítulo 6, uma sexta fortaleza e mentira. Eu não preciso ir aos cultos em congregação nenhuma. Então vamos lá. Vou ler aqui Vamos ver como é que a Bíblia fala sobre a igreja. 1 Coríntios 11, 18, parte B. Quando vos ajuntais na igreja. 1 Coríntios 14, 4, parte B. O que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 4, 5d. O que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. 1 Coríntios 14, 12b. Como desejais dons espirituais, procurar abundar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 19a. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras para a minha própria inteligência. 1 Coríntios 14, 23, parte A. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar. 1 Coríntios 14, 28a. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E o texto, outro texto base, Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, dá para ver que tudo isso são fábulas e que a Bíblia ensina o contrário. Uma sétima fortaleza. Eu não vou discipulado porque já sei tudo. O problema é que na igreja existe uma grande parte dos crentes que vive na primeira série espiritual. E um grupo pequeno que cresce espiritualmente e a gente poderia dizer no terminologia de hoje, decolam como um foguete. O discipulado é uma ordem de Jesus, Mateus 28, 19, para crescimento. As fortalezas são prisões cruéis que destroem as vidas das pessoas e se aproveitam do quê? Da ignorância que as pessoas têm da palavra de Deus. Quanto mais ignorante você for, mais fácil construir fortalezas. Oitavo, eu estou cheio de dívidas, não consigo mais sair disso. Nono, o senhor não entende, pastor. Para o meu casamento não tem mais solução, só o divórcio mesmo. Uma 10ª fortaleza, eu não quero mais servir na igreja, não prego mais, não faço discípulos, nem quero ir ao culto, não quero meus dons espirituais. 11ª fortaleza, já sou velho demais ou velha demais, não consigo mais me casar. 12ª fortaleza,
Eu não tenho sorte, tudo acaba sempre dando errado. Uma outra fortaleza, não tem mais solução para minha vida, acabou tudo. Uma outra fortaleza, não tem mais solução para o meu filho ou minha filha, está perdido nas drogas, na prostituição. Uma outra fortaleza, ansiedade, toque, obsessão com medo de fazer alguma loucura, alguma coisa errada, pular de um lugar alto, por exemplo. Então, isso tudo são fortalezas. Fortaleza é uma proteção satânica, quase impenetrável. Ninguém entra de forma humana na mente de quem está preso em fortalezas. Quando você ataca a fortaleza na mente de uma pessoa que está tentando libertar da prisão, que ele nem acha que é prisioneiro, como quem bebe, quem usa droga, por exemplo. Primeiro, você ataca de um lado, há um resto ou sobra em outro lugar, que vai continuar existindo e aprisionando a pessoa, e por isso que ela rebate. Ou quando a pessoa diz assim, eu tenho o corpo fechado. Corpo fechado é uma proteção dada por um demônio. Ela foi feita ou uma oferenda dos pais, por exemplo, com a criança que é pequena, ou depois de adulto ele faz um pacto. Mas ela é limitada até encontrar um demônio de patente maior. E a pessoa será escrava de mal que não consegue ser liberta. Então a libertação é maior, dependendo da situação, até manifestação de demônios você tem que expulsá-lo. Então essa história de corpo fechado foi uma grande mentira do diabo. As fortalezas não passam de defesas dos tronos de principados que comandam suas potestades, os governadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade, conforme está lá em Efésios 6,12, para executarem as ordens do chefe supremo das trevas, o diabo, que veio para roubar, matar e destruir, conforme Evangelho de João 10,10. Uma mentira parecida com a verdade, que é um sofisma, é um fundamento de uma fortaleza. E quanto mais parecida com a verdade for a mentira, mais será difícil de destruir essa fortaleza. Com armas humanas você não conseguirá destruir uma fortaleza. Discutir é perda de tempo, porque a pessoa dará sempre a mesma explicação. Ou modula um pouco. Ela acredita nessa mentira como uma verdade. As fortalezas bloqueiam a mente da pessoa, que passa a acreditar numa mentira e fica cega para a verdade. Outros tipos de fortalezas, baseadas em mentiras. Eu bebo, mas não sou viciado, eu paro quando quiser. É mentira, porque não para. Eu não conheci ninguém que conseguisse. Eu parei 2 anos. Sim, se você parasse mesmo, você tinha parado total. Eu fumo, mas não sou viciado, paro quando quiser, que também é uma mentira. Tenho medo de sair na rua sozinho e fazer uma bobagem, infelizmente. Um exemplo. Décadas atrás, eu atendi uma mulher casada, uma cabeleireira e esteticista da área de beleza. Excelente profissional, ela tinha lá a sua empresa, uma empresa muito bem montada, grande. Ela sofria de depressão profunda e de um mal que hoje se chama síndrome do pânico. Ela não saía na rua, pois tinha medo de tudo, inclusive de acabar ficando nua na rua. Com a ajuda do Espírito Santo, conseguia anular os sofismas e destruir as fortalezas que os demônios usavam para mantê-la. Mantinha presa no medo e no pânico. Ela foi liberta e a vida dela voltou ao normal, o que é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então por que Jesus trouxe essa vitória? Claro que foi necessário destruir fortalezas e anular o sofisma. Outro tipo de fortaleza, eu corto o meu corpo para aliviar minha dor. São as pessoas que se automutilam por causa de um desgosto, uma decepção. Os adolescentes fazem isso normalmente por causa do problema dos conflitos de casamento dos pais, mesmo entre evangélicos. Vive se culpando de tudo, sua culpa, se culpa por isso, por aquilo. Outra fortaleza terrível é a culpa, né? A falta de perdão e a culpa são das grandes desgraças de fortaleza das nossas vidas. O problema maior é que as pessoas se acostumam a viver com as fortalezas, sofrendo. Sigmund Freud disse, nada te mata mais rápido do que sua própria mente. Não se torture com coisas que estão fora do seu controle. Na verdade, nós diríamos, procure libertação dessas fortalezas. Mas para isso você tem que viver na 4ª dimensão, que é a dimensão do espírito, e não na 3ª dimensão, que é a dimensão da matéria. Em Gálatas 5,16, eu já li o texto e repito, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. No espírito é a 4ª dimensão, a carne, a parte humana, vida humana, matéria é a 3ª dimensão. Um grande erro. Quando você sofre um trauma, uma traição, você dá o perdão.
mas a sua ferida aberta precisa ser curada, uma cura interior. É como se você estivesse jogando futebol e um amigo te dá uma pancada e quebra a tua perna. Você perdoa a pessoa, mas a perna vai ter que passar por cirurgia, engessamento, fisioterapia, todas essas coisas. As fortalezas vão sendo estabelecidas através da ignorância das pessoas, dos crentes em geral. Oséias 4:6, Deus já alertava pelo profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É a mesma coisa. O povo de Israel tendia a ir atrás de ídolos, imagens de escultura. E hoje, não só as imagens, mas uma série de coisas hoje são... As pessoas procuram acreditar em muitas coisas que afastam de Deus e que são fortalezas. Essa geração está sendo destruída por causa da ignorância bíblica e passa a crer em sofismas que criam fortalezas difíceis de destruir, e por isso que muitas vidas e famílias estão sendo destruídas, mesmo dentro de igrejas. Veja a fonte de onde você alimenta a sua alma e o seu espírito. O mundo vai de mal a pior, então a sua mente vai ser alimentada daquilo que você se alimenta. O que você recebe, você não percebe isso. E Deus diz, na profecia de Oséias: esquecerei dos teus filhos. É uma geração que não tem intimidade com Jesus Cristo. Deus não tem agenda cheia, gente. Quanto mais você conhece Jesus na palavra, mais você vai se parecer com Jesus. Mas eu não falo do menino Jesus, ou daquele Jesus que ainda se vê em cruz. Aí eu falo de Jesus vivo, real, Deus único. As fortalezas são usadas para cegar as pessoas para não obedecer ao evangelho do reino de Deus e darem frutos ao Pai. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você sai das trevas. E os filhos estão herdando as fortalezas e sofismas e vivendo como religiosos ou ímpios, não como discípulos de Cristo, e isso é um problema. Em Oséias 4:11, o povo diz que o povo trocou a intimidade com o Espírito Santo por vinho, bebida alcoólica, sensualidade, materialismo, tal como hoje. A igreja hoje, as pessoas não são cheias do Espírito Santo, mas hoje elas estão bebendo, usando piercing, tatuagem, estão procurando preencher o vazio, como Salomão fez. E Salomão descobre que Deus colocou um buraco dentro de nós, a eternidade. Só Deus pode preencher. Se Jesus Cristo não preencher a tua vida, nada mais. Você vai gastar a vida inteira mostrando para os outros, viajando, fazendo um monte de coisa, e como muitos aí, acabam até muitas vezes se matando de desgosto. Ideologias. O Brasil hoje precisa se arrepender. Porque há sofismas e fortalezas na mente das pessoas, e dos crentes especialmente, com ideologia de esquerda e de direita. E esse evangelho da prosperidade, que ensina os cristãos a viverem na dimensão material, a terceira. É por isso que o país está como está. Como resultado, entre outras coisas, a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6%. O número de automutilação entre os adolescentes aumentou 29%. A ideologia é um sofisma maldito que se transforma em fortaleza e que faz as pessoas confiarem num homem como se fosse o salvador do mundo. Esse salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Eles são semeadores de sonhos, fantasias, mentiras. Políticos em geral, a política no Brasil é podre. Alianças feitas com políticos, votos em troca de benefícios, gás, dinheiro, roupa, tudo isso são fortalezas. Datas pagãs sendo comemoradas pelos cristãos, como por exemplo o Carnaval, são fortalezas. De fortalezas, palavrões e palavras torpes, que saem naturalmente das nossas bocas, são fortalezas que não foram libertas desde a nossa conversão. Aliás, há muito crente, inclusive pastor, apóstolo, presbítero, evangelista, profeta e mestre dentro da igreja, que não são convertidos. Pedro era apóstolo. E o que Jesus disse para ele em Lucas 22:32? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Beuzebu, Leviatã, Jezabel e Astarote, demônios aqui, principados e potestades, trabalham para que as pessoas não tenham mais alegria e prazer em estar na casa de Deus e sequer recebam alguma oração de libertação, mas uma religiosidade isolada em casa, achando que isso é a verdade. E essa morte espiritual transmite para os filhos e netos. Aliás, casa de Deus. Um sofisma terrível tem confundido a mente dos mais fracos e criou-se uma fortaleza.
É uma heresia dizer casa de Deus para o local onde a congregação se reúne. Em 1 Timóteo 3,15, nós lemos assim na tradução da King James Fiel. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Todavia, a King James Fiel traduz: todavia, se eu tardar, para que vós saibais como convém te comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Casa traduz a palavra grega oikos, que significa casa mesmo, significa uma casa habitada como um lar. A casa de Deus, o tabernáculo, casa de tendas, significa família de Deus, a igreja, com os santos do Antigo e do Novo Testamento. É o local onde a família de Deus se reúne e traz a presença de Deus, e é a família de Deus. Quer dizer, a gente transforma o meio em que vive. Então, não dá para tirar uma coisa de outra, enquanto a igreja está naquele local. Por exemplo, a casa de Deus, para Jacó, lá em Gênesis 28:17, ela foi a presença de Deus, num lugar qualquer, a caminho de Harã, onde ele usou várias pedras. Para Davi foi o tabernáculo, onde ele estabeleceu o ministério de louvor, em 1 Crônicas 25:6, onde teve música pela primeira vez diante da presença do Senhor. Para Salomão, Eclesiastes 5:1, era o templo que ele construiu, onde os hebreus se reuniam na presença de Deus. O autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 2, fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, que era o tabernáculo onde havia a presença de Deus e o povo de Deus. O apóstolo Pedro diz que é chegada a hora de Deus começar primeiro o juízo pela casa de Deus, que é a família de Deus. Casa de Deus é a família de Deus e o local onde ela se reúne e traz a presença de Deus. Jesus, falando de Davi, disse, Mateus 12:4, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Citando 1 Samuel 21, do 1 ao 6. Quando a igreja sai desse local, ele deixa de ser a casa de Deus. A casa de Deus é porque nós trazemos a presença de Deus. Então é a casa dele, é onde ele se manifesta, não é casa onde ele habita. Deus não habita em templo humano. Não, ele não habita, ele habita em nós. Mas sua presença está aonde nós estamos. Então, por isso que a casa de Deus é onde está a igreja de Deus. Saiu e com a família de Deus. Então somos nós e o ambiente que nós transformamos. E com isso, muitos crentes estão dando esse tipo de fruto. Têm dons e não fazem mais nada para ajudar a sua congregação. Cantam no louvor somente o que gosta, quando não abandonam tudo e vão embora. Pregavam, faziam discípulos e já não fazem mais nada. Ou pregam somente aquilo que agrada os ouvintes. Para intercessão somente se for da vontade deles. Por não serem adoradores em casa, não ora, não lê a Bíblia, não sai da frente da televisão assistindo somente lixo, xingando. Retém o dízimo e as ofertas porque ouviram a opinião dos que são contra, nunca ouviram o que o Espírito Santo tem a dizer sobre o dinheiro, quase não fazem nada na obra de Deus e acham que já fazem muito. Quanto menos estão fazendo para Deus, menos querem fazer. E como eu disse, quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu me pareço com Jesus. E mais eu sou transformado à semelhança de Jesus, como Romanos 8:29. Pais e filhos. Na Alemanha, eu vou dar um exemplo para vocês. O povo da Reforma Protestante, que revolucionou a fé, não fez a sua parte com seus filhos e netos. As gerações futuras da Alemanha criaram o nazismo. O nazismo tirou Hitler da cadeia para destruir a Alemanha. Hoje o mundo fala mais sobre a Reforma Protestante ou sobre Hitler e o nazismo? Infelizmente, sobre Hitler e o nazismo. Porque os pais não fizeram a lição de casa. Sacerdote em hebraico é Kohen. Tem a revelação da continuidade, por isso com as mãos abençoa, dirige e ajuda na produtividade das gerações. Êxodo 19:6, o Senhor diz: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2:9, ele diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O pai, quando é convertido, um discípulo, ele é o sacerdote do lar, e junto com a esposa deve treinar, ensinar e discipular os seus filhos. Quando é um ímpio, um crente infectado por heresias, e para ele não tem nada a ver, a mãe crente, especialmente se ela é uma discípula de Jesus, ela deve fazer esse trabalho, como fez Eunice e a mãe dela, a Lloyd,
com o filho Timóteo, que foi discípulo do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,5, e depois virou um apóstolo. Os demônios estão atacando os filhos e netos. A música do mundo, bebida alcoólica, pornografia, automutilação, suicídio, sair de casa, rebelião contra os pais, mágoas e rancores contra os pais. Os pais não devem gritar com seus filhos. Seu filho pode estar sendo atacado por um espírito de violência. E você vai gritar com ele ainda? Vai piorar as coisas. Pois você não quer que ele grite, mas você grita. João 5,19, Jesus ensinou um fundamento muito importante para nós pais. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. E para a mãe, Ezequiel 16,44. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo tal mãe, tal filha. Ensina com seu exemplo, corrija, discipline, explique na linguagem que seu filho ou filha entenda o motivo da correção. A sua casa não pode ser um cativeiro, mas ela tem que ser uma casa redentora, que traz libertação. O pai e a mãe devem constantemente orar com imposição de mãos sobre o seu filho e sobre a sua filha. Infelizmente não tem esse costume, mas impõe, o filho está lá com você, impõe as mãos sobre ele e ora. É responsabilidade dos pais sobre esta geração. As fortalezas impedem os filhos de perdoar o pai ou a mãe, que lhes magoou ou machucou, e também o marido, a esposa. Se eu perdoar meu pai ou mãe, não vou mais culpá-lo pelo meu fracasso, pelos meus problemas emocionais, por minha culpa. Então a pessoa não quer perdoar. Se eu perdoar meu marido ou perdoar minha esposa, eu não vou poder mais culpá-lo pelos meus problemas emocionais, pela minha tristeza. E aí a sua mágoa, o seu ressentimento, a sua falta de perdão, que hoje em dia costumam chamar de pecadinho de estimação, se torna algo muito pior, se torna um ídolo. Ídolo é tudo que você coloca no lugar de Deus. Embora os pais são os responsáveis pela educação dos filhos, os avós também têm essa responsabilidade, especialmente quando são crentes e discípulos de Jesus, em ajudar a trilhar os caminhos de Cristo. Provérbios 22:6 ensina: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Como destruir fortalezas e anular sofismas? Resposta: com armas poderosas em Deus, recebendo do Espírito Santo ou uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento, onde a palavra de Deus venha de forma específica para destruir a prisão que os principados e potestades colocaram na mente da pessoa que você quer libertar. E para isso você vai ter que orar, buscar a Deus, orar com alguém, pedir ajuda, jejum, muitas vezes. Vamos dar o primeiro exemplo. Vou dar dois exemplos onde um foi usado palavra de sabedoria, no outro foi usado palavra de conhecimento na Bíblia. A palavra do Senhor ela é completa, ela tem tudo que nós precisamos para a nossa correção e nossa edificação. A grande parte da igreja de Tessalônica estava desesperada, triste, desanimada com uma fortaleza demoníaca, acreditando numa heresia que os falsos mestres da época ensinaram, como sempre, com base no livro um livro apócrifo chamado o segundo livro de Esdras, que dizia que os vivos na vinda do glorioso Messias serão mais abençoados do que aqueles que estiverem mortos quando ele voltar. E isso trouxe um pandemônio na vida da igreja. O apóstolo Paulo ele recebe uma palavra de sabedoria do próprio Jesus em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 18, que é um dos textos mais maravilhosos que nos faz ter fé e aguardar a volta de Jesus. Olha como essa palavra de sabedoria salvou aquela igreja e tem salvado a igreja de hoje. Ora, ainda vos declaramos, ele diz, olha, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, quer dizer, não iremos à frente dos que morreram. Dorme aqui é um eufemismo para os que estão mortos. No versículo 16 ele fala, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, a shofar, descerá dos céus. Aí ele fala, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A sabedoria matou a dúvida. Eles ressuscitam primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, ele explica, olha, primeiro os mortos são ressuscitados com o corpo glorificado, o corpo igual dele da ressurreição, Romanos 8, 29, e depois os vivos transformados. E juntos seremos arrebatados vivos. Ele resolveu a questão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí no versículo 18 ele completa, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então se console, gente, para. Não precisa sofrer mais. Um exemplo 2.
Alguns crentes judeus espalhados na Palestina, no Egito, na Itália, na Grécia e na Ásia Menor, não estavam mais se reunindo com suas congregações. Vocês veem que os problemas sempre vão surgindo. Amedrontados pela perseguição do Império Romano e motivados pelos falsos mestres e suas heresias, sempre esses falsos mestres foram uma desgraça, uma praga, um câncer na vida da igreja, como nos dias de hoje. Só que hoje os apóstolos, a maioria dos apóstolos que tem aí, são mestres de dinheiro, são falsos apóstolos, né? Os de Jesus na época não. Amedrontados pela perseguição do Império Romano e motivados pelos falsos mestres e suas heresias, criaram uma fortaleza em suas mentes de que não era necessário estar nos cultos, nas reuniões em suas congregações, caindo na apostasia já naquele tempo. O autor de Hebreus recebe uma palavra de conhecimento ou palavra de ciência, dependendo da tradução, e assim exorta a todas as igrejas de Deus. No capítulo 10, no versículo 5, ele diz: não deixando a nossa congregação, olha a palavra de revelação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Precisamos orar muito a Deus, porque estamos vivendo tempos de batalhas espirituais nos ares, nas batalhas nas regiões celestiais. Efésios 6:2. Eu tenho os 4 vídeos recentemente e mais um anterior falando sobre esse tema, pegando a ação dos principados no mundo, na família, na vida, também nos adolescentes e jovens, nas crianças, adolescentes e jovens. Você deve explicando toda essa batalha espiritual. Inclusive um deles é um dos últimos vídeos mais assistidos meus. Você não deve perder, né? Que eu falo sobre para Ministério de Intercessão, mas ele é para todo mundo que está querendo aprender. Então, como eu estava dizendo, precisamos orar muito a Deus, porque estamos vivendo tempos de batalhas espirituais, nos ares, nas regiões celestiais, Efésios 6:12. Cada vez mais os principados e potestades atacam, inspirando heresias que se tornam sofismas e construindo fortalezas que bloquearão as mentes das pessoas de nossas famílias, infelizmente, também, para não crer na verdade do Evangelho do Reino de Deus. Oração e jejum, o conhecimento da palavra de Deus. Os ignorantes serão as vítimas fatais dos hereges e dessas ações de demônios. Então, meu querido, minha querida, é importante que você aprenda, desde já, que é uma batalha muito grande que nós vamos ter que travar. Cada vez mais, essa batalha vai aumentar. E você vai ver muitas fortalezas. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, mas hoje a gente abriu um pouco mais. Talvez hoje muitos estão precisando de libertação. Eu não vou colocar uma oração aqui porque ela vai ficar muito grande para esse fim. Mas eu vou deixar essa oração aqui, a bênção, para que Deus, e eu oro para que o Senhor esteja iluminando você. Se esta mensagem falou ao teu coração, te despertou ao menos para você entender que muitas fortalezas estão destruindo a vida de casais, estão destruindo casamentos, destruindo pessoas nas bebidas, nas drogas, na prostituição, no cigarro, em tantos males. Ódio, mágoa, ressentimento, falta de perdão, de pai para filho, de filho para pai, de filho para mãe, mãe para filho, filha, marido, mulher, pai, sogro, genro, nora, irmãos, sobrinhos, primos, tios, enfim, destruindo a vida das pessoas, mesmo no ambiente de trabalho. É importante que você entenda que essas fortalezas destroem. Por isso que existem pessoas que não conseguem ter bom relacionamento, não trabalham, às vezes tem problema com uma, com duas pessoas. E são as suas mentes que estão presas. E eu oro a Deus aqui. Pai, que essa bênção chegue na vida desta pessoa que está recebendo essa mensagem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você tenha uma semana abençoada e que Deus esteja falando ao teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você não fez isso e puder fazer, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, deixa aí o seu gostei, abençoe outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.